Esse é o primeiro artigo que eu vou comentar aqui, o livro Cartas a um Jovem Terapeuta, de um italiano, de um psicólogo, Conrado Caligares, italiano que mora no Brasil. Ele escreveu esse livro, né? E que faz uma reflexão aí sobre a psicologia. E aí você vai me perguntar, a primeira pergunta que você vai me fazer é a seguinte: por que você está lendo um livro de psicologia? Porque a psicologia faz parte integrante da inovação. Não tem como pensar em inovação sem falar em psicologia. E quando você vai ler todos esses livros sobre inovação pessoal que a gente tem lido aqui, Joel Moraes, Mark Mason, a Angela Duckworth, que fala da garra, todos esses livros estão falando, né, entrando neste campo da psicologia. Então, a primeira pergunta é: o que é a psicologia? Psicologia é uma ciência, e eu diria que ela é uma ciência social, é uma das ciências sociais, né? Ela faz parte do guarda-chuva ciência social, porque é um fenômeno humano. Ciências sociais estudam fenômenos humanos. Ciências não sociais estudam fenômenos não humanos. É assim que eu fiz a divisão. Então, a gente está falando do Sapiens. Todos nós temos formatações básicas obrigatórias, diferente de um cavalo, de um passarinho, que tem uma formatação muito menor, já nasce praticamente passarinho, ou já nasce praticamente cavalo. Nós não nascemos praticamente sapiens. Você botar um bebê, aquela ideia do Mowgli, homem-lobo, não existe. Se você colocar um bebê no meio do mato, ele vai morrer. Porque ele precisa de tanto carinho, de tanta atenção, de tantos cuidados, que ele vai morrer. Então, a ideia do Tarzan também, cuidado, criado pelos macacos, isso não existe, né? Nós somos, para ser sapiens, a gente passa por uma formatação básica obrigatória. Mais ainda, galera, essa formatação básica obrigatória, ela traumatiza. Por isso que eu não digo que é uma educação, é uma formatação. Aspectos objetivos e subjetivos são formatados. E esse é o legado que a gente traz. E aqui eu dividi legados internos, digamos assim, legados que a gente tem, que é a família, o lugar que você nasceu, os seus parentes, né? Toda essa parte, essa coisa mais próxima. E os legados externos que a gente vai trabalhando. Os legados internos, desculpe, é a família, parentes, amigos, região, características externas, legados externos, internos, perfil inovador. Aí vamos falar da gente especificamente. Perfil inovador, qual é o seu temperamento? Como é que é a sua capacidade de pensar sobre essa formatação básica? Qual é o seu perfil psicológico? Aí você vai procurar os perfis, que aí tem as variações internas. Então você vai analisar o legado externo e o legado interno. O legado interno é o que você recebeu. Inclusive os seus potenciais, suas características que te motivam. Então tudo isso faz parte da análise que você vai fazer. Isso tudo tem a ver com psicologia, tudo isso tem a ver com inovação. Então, quando a gente fala desses legados, a gente tem assim, algumas coisas que são básicas, e a gente tem trabalhado isso para a gente chegar numa filosofia mais forte. As bases que nós temos é o quê? Nós somos obrigados, desafios obrigatórios do Sapiens. Nós temos que aprender a cuidar da nossa saúde. Nós precisamos trabalhar. A gente tem desafios laborais, a gente precisa trabalhar. A gente tem desafios relacionais. É impossível você não se relacionar com outras pessoas. E você tem desafios motivacionais para você poder acordar e ter disposição para sair da cama. Quando a pessoa não consegue levantar é porque ela está com um problema motivacional. Ela não tem vontade de levantar da cama. Ou ela levanta da cama se arrastando.
Então, isso são desafios motivacionais. Isso tudo são obrigações. Então, quando a gente fala assim, que tipo de terapia psicológica uma pessoa precisa num determinado momento, eu acho que a gente teria que fazer um diagnóstico, e aí estou eu pensando aqui nas reflexões que o nosso psicólogo aqui me sugere, e que a gente vai analisar, o Caligares, e a gente vai analisar qual é o problema que a pessoa tem. Tem um amigo, né, que o filho dele tem problemas, não consegue trabalhar. Então, ele não conseguiu superar o desafio laboral. Então, esse problema é um problema mais profundo, né? Caligares fala aqui, por exemplo, de uma moça que é executiva e tem problema de viajar de avião. Pode ser sintoma de um problema mais profundo e pode ser um trauma qualquer que ela teve, em que ela precisa de um coaching, precisa de um psicólogo, precisa de alguém, talvez até especializado nesse tipo de problema. Como tem situações em que você é assaltado e aí passa a ter um problema de sair para a rua, aí você precisa de uma terapia específica naquele momento. E uma pessoa que não consegue trabalhar é uma coisa muito mais profunda. E aí você percebe aqui no livro do Caligares assim, uma espécie de uma falsa dicotomia entre os terapeutas mais profundos e os terapeutas mais superficiais, né? Terapias mais profundas e superficiais, né? Aparece essa tensão de um contra o outro, quando na verdade depende do problema. Se você tem um problema da executiva que não consegue pegar o avião, se ela trabalha, se ela cuida bem da saúde, se ela tem uma boa relação com as pessoas, se ela é uma pessoa motivada, é um problema muito específico, muito conjuntural, que pode ser trabalhado de uma forma mais superficial. E aí ela vai ter uma métrica muito específica assim, pronto, superei o meu problema de voar. E de repente essa pessoa que não consegue trabalhar já é uma coisa que demanda uma terapia mais profunda, demanda um negócio de longo prazo. Porque você tem ali problemas básicos, estruturais da formatação básica obrigatória. E a gente precisa desse ferramental todo para aprimorar a nossa capacidade de pensar inovação. Não existe inovação que não comece pelas pessoas. E não existe uma discussão sobre pessoas que a gente não aproveite os conceituadores da psicologia. É um pouco por aí que vocês dizem. Como é que eu faço depois? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação, e já te explico por quê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado. Filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas da inovação. Então, eu aproveito por aí, né? Assim, esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios, né? Ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho. Então, é assim que eu vejo.